Oi, pessoal, tudo bom? E aí, galera, bem-vindos ao canal Passei na Imigração para mais um vídeo informativo para vocês, dessa vez com a presença ilustre da Mari. Sim. Normalmente os vídeos informativos aqui eu faço sozinho, mas dessa vez ela está participando, que o assunto é importante também, né? Trata de família, né? Então, hoje, qual o tema daqui do vídeo? Vai ser como funciona a imigração para a Irlanda para quem tem cidadania europeia, quem já tem dupla cidadania, né? Isso. Brasileira e alguma de algum dos países aqui da União Europeia. Então, pode ser cidadania portuguesa, italiana, né? Que são as mais comuns. Alemã, portuguesa. Sim. Essa sugestão, na verdade, veio de uma inscrita nossa. O nome dela é Camila Caso. Ela deixou nos comentários do nosso vídeo. Já teve uns tempos atrás também, outros vídeos mais antigos aqui, gente também pedindo, né? Esse tema. Eu já tô prometendo fazer esse vídeo já faz um tempo, né? Então agora tá aí, ó, cumprindo a promessa. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos para o vídeo. Então, a ideia desse vídeo aqui é apresentar para vocês informações aqui de como funciona, né, a imigração para quem tem cidadania europeia. Então, primeiramente, a entrada no país, né? Se você tiver passaporte europeu, você nem fala com a agente da imigração, tá? Você simplesmente chega lá numa máquina que ela escaneia o seu passaporte, você põe seu passaportezinho lá, olha para uma câmera, dá um sorrisinho e você entra. Abre uma portinha e você entra sem falar com ninguém. Então, esse é o melhor dos mundos, tá, gente? Se você vier sozinho, no caso, né? Ou se você vier em casal e tudo e os dois tiverem a cidadania, né? Então, se tiverem um passaporte, tudo certo. Se não tiverem um passaporte, tiver só a ID, Mari, como é que funciona? Aí tem que passar com o agente da imigração, mostrar sua ID e tudo certo. Eles só vão pegar a sua identidade, seu cartãozinho de identidade, né? E vão escanear e vão deixar você entrar. Nem vão fazer muita pergunta pra você não, tá? Quando, vamos supor, um dos dois tem o passaporte e o outro não. Quando um dos dois não tem, aí vocês têm que entrar na fila, realmente a fila dos não europeus, tá? Mesmo você que tem o passaporte e você entra junto com o seu cônjuge, seja o dependente, né, que não tem. Vocês vão lá na fila de quem não tem passaporte e vão lá falar com o agente da imigração. Vocês vão explicar lá que vocês estão vindo para morar. Vocês são casados? Vocês são casados, ele vai pedir para ver provavelmente a certidão de casamento, tá traduzida para o inglês com tradutor juramentado, e aí ele vai carimbar no passaporte brasileiro da pessoa que não é europeia, né? Vai botar um carimbo lá, dando um prazo de 90 dias para vocês aplicarem para o Stamp for EUFAM, que é o visto para cônjuges de europeu ou dependentes de europeu no geral, né? Então, vocês vão ter os 90 dias para aplicar. Sobre esse visto, a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? Bem detalhado, explicando tudo como funciona esse visto, meio quase passo a passo, assim, gente. Então, procurem na nossa playlist de vídeos informativos, tá? E você deve estar se perguntando, tá, e comprovação financeira? Porque intercambistas precisam apresentar, né, que eles têm... 4.500 euros. Eles têm os fundos necessários para se manter. Para quem tem cidadania europeia, não tem comprovação financeira, tá? Só vai ter uma comprovação financeira no caso de vocês aplicarem para o Stamp for EUFAM para o cônjuge, né? Aí quando vocês forem fazer a aplicação, aí tem as formas lá de comprovar a renda de vocês. Aí tem como fazer por recursos próprios, né? Se vocês tiverem uma grana guardada aí, ou tem como fazer um trabalho, né? Usando folhas de pagamento de um trabalho que você esteja exercendo na Irlanda. Mas aí no caso o europeu, tá? Tem que estar empregado, porque ele vai ser sempre o patrocinador desse visto do cônjuge, tá? Que é um visto de reunificação familiar. E tem que ser um trabalho daqui, tá, gente? Não pode ser, tipo, trabalho remoto pro Brasil e vou apresentar, não. Tem que ser um trabalho daqui. Que uma empresa aqui na Irlanda mesmo. E mais uma coisa, pra quem tem o passaporte, não precisa, quando vir pra cá, ter a passagem de volta. Sim, não. Que foi uma dúvida que tiveram no outro vídeo que a gente mostrou, perguntando se precisava da passagem de volta, não precisa. Se você vem como turista, você precisa, se você vem como intercambista também, mas se você é um cidadão europeu, você não precisa, tá? Então, a segunda parte, você entrou no país, legal. Primeira etapa aqui da imigração, procura por acomodação. Como vocês sabem muito bem, a Irlanda está numa crise de acomodação já há muitos anos, é muito ruim a situação aqui em relação a isso. Para quem tem cidadania europeia, não é diferente, tá? É praticamente a mesma coisa de qualquer outro imigrante ou intercambista aqui, tá? Vai sofrer os mesmos problemas que todo recém-chegado tem aqui, tá? Por quê? Porque se você for tentar alugar diretamente com uma imobiliária, mesmo você sendo cidadão europeu, você não vai ter todos os documentos que eles exigem para poder fazer um contrato de aluguel. Quais são esses documentos, né? Normalmente, né? Referência de landlords anteriores, né? De pessoas que já alugaram para você, né? De preferência na Irlanda, né? PPS, que é um documento que você vai precisar tirar, mas você não vai ter assim que chegar. Contrato de trabalho, folhas de pagamento desse trabalho, uma conta no banco irlandês, às vezes até o extrato bancário eles pedem para olhar dos últimos meses para ver se você tem fundo suficiente e, lógico, a identificação e passaporte isso aí você vai ter, né? Mas então é muito complicado. Você primeiramente provavelmente vai ter que ficar em alguma acomodação temporária aqui, né?
Assim, chegar alugar alguma vaga, alguma coisa, até você ter um emprego, alguma coisa, PPS. PPS, outros documentos aí que você vai precisar para alugar com uma imobiliária, tá? Então, Uma coisa, gente, o PPS, pra quem tá se perguntando, não pode tirar antes de chegar aqui. Tem gente que pergunta às vezes se já pode ir fazendo algum processo já desde o Brasil pra já acelerar quando chegar, mas não dá, porque você vai precisar de a carta do empregador pra fazer o PPS. Tem outras formas, mas já tem que estar aqui pra tirar esse documento. sim, esse aí não tem realmente como adiantar. A gente vai falar agora na sequência sobre esses documentos que você vai precisar, né? Mas assim, só finalizando aqui a parte da acomodação, não tem muita vantagem, tá? Sendo europeu ou não, o problema aqui é o mesmo, tá? A dificuldade é a mesma. E assim, gente, no caso, se você não for alugar com imobiliária, você pode alugar direto com o landlord. E aí é mais fácil, porque você não vai precisar de todos esses documentos assim logo de cara. Porém, muitas vezes o landlord ele pede dinheiro adiantado. Ele pede bastante dinheiro adiantado. Então, se você for fazer, né, sem ser com imobiliária, é bom trazer uma boa quantia de dinheiro aí. Agora, em relação à burocracia inicial aqui dos documentos que você vai precisar, né? O europeu, ele não precisa se registrar aqui na imigração local, tá? Então, ele não vai precisar de um IRP, ou tem gente que ainda chama de GNIB, né? Que é aquele cartão que tem lá o seu visto, as informações do cartão de residência mesmo, né? O nome anterior dele, antigamente chamavam de GNIB, hoje em dia o nome dele é IRP, que é Irish Residence Permit. Que é o visto. Isso, né? Que é basicamente o visto, né? Que você tem. O europeu não precisa fazer isso, tá? Não precisa lá se registrar, não tem nada. Só que de qualquer forma ele vai precisar do PPS. O PPS é o documento aqui que você precisa para poder receber o seu salário integralmente, poder pagar seus impostos aqui, né? Da maneira correta. Uhum. É possível conseguir emprego sem ter o PPS, na verdade seria até o normal, né? Você primeiro arrumar um emprego com a carta que o empregador der para você, dizendo que você vai trabalhar na empresa dele, você usa ela para fazer a aplicação do PPS, e aí a partir do momento que você tem o PPS, você já consegue pagar seus impostos normalmente e recebe o seu salário integral, porque enquanto você não tem o PPS, você está trabalhando, você cai na taxa emergencial, que eles chamam aqui, em que o governo desconta quase 50% do seu salário, ele retém, né? Fica retido lá enquanto você não tiver o PPS, fica lá retido com o governo, depois você consegue pedir esse dinheiro de volta. Só que o problema é que tem alguns empregadores que eles só te contratam se você já tiver o PPS. Então é um negócio meio esquisito, porque assim, eu já tentei pesquisar por que tem alguns empregadores aí que só contratam com PPS. A única explicação que eu vi é o seguinte, que tem gente que realmente é recém-chegada aqui na Irlanda e precisa, né, de uma carta do empregador, então eles vão lá e se aplicam para qualquer emprego, o empregador dá a carta e depois essa pessoa nunca mais aparece na frente dele, tá? A pessoa some, ela só usa o empregador para conseguir o PPS. Então alguns empregadores eles são meio cautelosos para quem que eles vão dar essa carta, porque, né, eles estão precisando de alguém para trabalhar, não alguém só para pegar uma carta e ir embora, né? Então tem isso. Mas o correto, gente, é realmente você receber uma proposta de trabalho, o cara faz uma carta lá para você, você aplica ela no site do governo lá para pedir o PPS. O processo do PPS para quem tem cidadania europeia é o mesmo do que todos os outros aplicantes aí, tá? Então, sendo intercambista ou sendo... qualquer coisa. Turista não, tá, gente? Turista não pode turista, tirar o PPS. Turista não consegue. Mas então não muda nada, tá? Os prazos são os mesmos, tá? Isso varia de cidade para cidade também, tá? Normalmente o PPS demora algumas semanas, né? Talvez um mês, Sim. 2, 3 semanas, depende, varia. E o número do seu PPS, ele vai chegar por carta, tá, gente? As coisas aqui chegam por carta. Você vai precisar ter um endereço fixo aí para poder receber essa carta, né? Agora, na sequência, o que você vai precisar também é abrir uma conta num banco irlandês ou um banco digital que tenha um número bancário aqui irlandês. Então, quais são as opções? Você tem alguns bancos digitais aqui como a Wise, tem o N26, o Revolut. Wise, só tomem cuidado, gente, porque deixem para abrir a conta do Wise aqui, tá? Se vocês quiserem ter, aqui eu digo na Irlanda, né? Se vocês quiserem ter um número bancário irlandês, porque é possível abrir a conta do Wise no Brasil, mas você vai ter um número que não é da Irlanda, é um número da Bélgica, se eu não me engano, que é a sede da empresa, tá? Então, se a ideia é usar isso para receber salário, deixem para abrir aqui. Aqui o que o pessoal mais aceita, o que é? O Revolut, né? Revolut. De é banco bem rapidinho digital também. E você tem como conseguir abrir também conta em um banco realmente irlandês mesmo, né? Como o AIB. O AIB é um banco aqui que você consegue também fazer a abertura da conta via aplicativo, tá? E tem o Bank of Ireland também, só que o Bank of Ireland ele é um pouquinho mais burocrático. Talvez você não consiga abrir assim... Já nas primeiras semanas que você chegou aqui, talvez você não tenha a documentação necessária para conseguir abrir essa conta, E tá? você tem que ir até lá também, né? Tem que ir até a agência lá para fazer. Eu acho que não dá para fazer online. Talvez dê, mas não tenho certeza, tá? Mas o que a gente recomenda aqui, principalmente Revolut, tá?
É bem aceito aqui entre os empregadores. Outro documento, né, o cartão que seria importante aqui você ter, não é obrigatório, tá? É o Lip Card, que é um cartãozinho que você usa para poder usar o transporte público aqui, né? Para não ter que pagar em dinheiro, tá? Porque o transporte público aqui não aceita, por exemplo, o cartão de aproximação, né, cartão de crédito, como por exemplo no Reino Unido, você simplesmente entra no ônibus lá, bate o seu cartão, tá tudo certo, o cartão mesmo bancário, né? Aqui não aceita, tá? Que você precisa de um cartão específico que é do transporte público, que é o Lip Card. O Lip Card você consegue pedir ele online, né? E consegue comprar ele também em supermercados, lojas de conveniência, aqui como o Spar, né? O Circle K, eu acho que também tem. É bem facinho de comprar, assim. O normal, né? O normal ele ainda não te dá praticamente nada de desconto, né? Ele é um pouquinho mais barato do que se você fosse pagar em dinheiro vivo, né? Mas se você quiser o que dá desconto 50% do valor, que é ótimo, né? Esse cartãozinho, aí seria o cartão ou de estudante, né? Que talvez não seja o seu caso se você imigrar para cá como já cidadão, né? Ou o Young Adult, que é um cartão específico para quem tem entre 19 e 25 anos. Ele também dá direito a 50% de desconto. Então, se você está nessa faixa etária aí, aplique para ele, que é uma beleza. Você recebe 50% de desconto no transporte público, sendo ônibus, o Luas, né? Que é o trem aqui de superfície, o trem. Também no trem. Então é muito bom. E você carrega ele pelo celular. Você aproxima o cartão do seu celular e paga já nele. Bem simples. É muito bom também. Próxima etapa aqui na vida do imigrante com cidadania europeia. Procura por emprego. Esse aqui realmente é o ponto que mais faz diferença você ter a cidadania europeia em relação a quem não tem, tá? Por quê? Porque você não precisa de visto para trabalhar. Você simplesmente, assim que chegou aqui, você já pode procurar um emprego sem problema. Não precisa esperar PPS, teoricamente, não precisa esperar visto, não precisa de nada. Você pode trabalhar o tempo que você quiser. Pode trabalhar full time, tá? Tempo integral aqui, não tem problema, tá? Você não tem nenhuma limitação. Só que, atenção ao seguinte, né? Nível de inglês, né? Mesmo você tendo cidadania europeia, se o seu nível de inglês for muito baixo, as suas oportunidades aqui diminuem bastante, tá, gente? Então, a cidadania aqui, ela ajuda muito, né, nessa questão do emprego, mas também não é um milagre, né? Se você não fala nada de inglês, não consegue se comunicar com as pessoas, e você não tem uma experiência, às vezes, em alguma coisa, tem muitos empregos que também não exigem experiência, né? Os mais simples, por exemplo, para limpeza, né, para lavando louça, esse tipo de coisa, né, kitchen porter, né, não exige muita experiência, mas, né, se você já tiver alguma experiência prévia, e principalmente nessa área de serviços aqui, né, de hospitalidade, né, que para trabalhar em bares e restaurantes, hotéis, você tem bastante oportunidades de emprego tendo a cidadania europeia, tá? E onde você vai procurar empregos assim que você chegar aqui, né? Você pode pedir a indicação de alguém, né, em algum grupo de Facebook, você coloca lá que você está procurando emprego. Eu vou dar uma dica aqui que eu já dei em outros vídeos, é o seguinte, não fale que você tem cidadania, tá? Pode parecer meio contraintuitivo, né? Falar, pô, mas eu tenho vantagem, por que eu não vou colocar? Porque tem muita gente aqui que não tem a cidadania europeia, que acha que você tendo a cidadania europeia resolve tudo na sua vida, né? Então eles acham que a pessoa nem não precisa de ajuda. Então a chance de você receber uma ajuda de alguém num grupo de Facebook, na minha opinião, diminui bastante se você coloca que tem cidadania. Então o que você pode colocar é assim, ó, pessoal, eu estou procurando um emprego, meu nível de inglês é tal, tenho experiência com tal coisa. E posso trabalhar full time. Tenho disponibilidade para trabalhar full time. Não escreve que tem cidadania que, ó, vai na minha dica aqui que é sucesso, tá? Conforme vocês vão interagindo mais nesses grupos de Facebook, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Principalmente se for a cidadania italiana, tá? Pra quem tem a cidadania, gente, isso é algo que você já pode fazer estando no Brasil. Você já consegue ir aplicando para vagas, né? Aí você, claro, tem que saber o seu nível de inglês. Mas sim, lá do Brasil você já consegue melhorar o seu LinkedIn. E aí, por lá, você consegue ir aplicando por vagas, dependendo do que você faz, qual que é o seu trabalho. E aí, às vezes, as empresas entram em contato com você. Sim, se você já é um profissional, por exemplo, em alguma área aqui que é critical skills, que eles chamam, né? Que são as profissões em que eles estão tentando atrair mais trabalhadores aqui na Irlanda, né? Então, por exemplo, engenharia, TI, a parte de saúde também, né? Médicos, enfermeiros... Você consegue já ir aplicando do Brasil, tá? Não é muito fácil que eles vão te chamar, mas acontece, tá, gente? Se você tem cidadania, acontece. Não precisar de visto é uma vantagem muito grande. Mas uma situação assim de uma pessoa com menos experiência, que ainda não tem uma profissão já mais qualificada, onde ela vai procurar emprego aqui na Irlanda? No Indeed, LinkedIn. O LinkedIn é mais normalmente o pessoal mais qualificado, mas LinkedIn também, grupos de Facebook. Tem Jobs e todos esses sites de emprego, você vai encontrar vagas ali e aí vai facilitar você poder trabalhar full time.
E tem as agências de emprego aqui também, tá, gente? Que você é só colocar no Google lá, Recruitment Agency, aí bota o nome da cidade que você tá, se for Dublin, né? Coloca Dublin, vai aparecer uma lista lá, várias agências de emprego. As maiores aqui que o pessoal sempre fala tem a Excel, né? Tem uma bem famosa que é a Excel aqui, que você simplesmente entra lá também, coloca seu currículo e se você tiver cidadania é uma grande vantagem porque a chance deles te chamarem é bem grande, tá? Porque eles dão preferência para quem pode trabalhar full time, né? Próximo tópico aqui do nosso vídeo, estudo de inglês. Então, se você não tem um nível de inglês muito avançado e você quer continuar estudando aí na Irlanda ou começar a estudar na Irlanda, tendo cidadania europeia, você tem a vantagem de não precisar pagar um intercâmbio, estudar todo dia aquelas 3 horas por dia, né? Cumprir um attendance. Tem que cumprir lá a frequência exigida pelo governo, que é de 85%. Gente, quem tem cidadania não precisa, mas existem formas de você estudar. Se você acha que o seu nível de inglês não é bom o suficiente para um emprego, tem cursos que não são todos os dias da semana. Tem cursos que são. Isso aí vai depender do que você vai procurar, na verdade. Mas tem escolas aqui, tipo a Everest, a Seda College, né, que o pessoal fala bastante. A gente chegou a estudar 1 mês na Everest e eram aulas 2 vezes por semana. Everest é em Dublin, tá, gente? Essas são escolas privadas, você vai pagar, né, para estudar. E aí você seleciona lá quantas aulas por semana você quer, né? E são aulas que começam no finalzinho da tarde e se estendem até um pouco da noite, né? Então é bom porque aí você pode trabalhar durante o dia e estudar à noite. Mas existem outras formas, tipo, tem centros comunitários que ensinam inglês também. Tem aulas de graça para europeu. Existe aqui o programa ESOL, gente. Procurem aí na internet, se chama ESOL, que tem várias escolas aqui que oferecem esse tipo de curso. São cursos de idioma, né, do inglês, pra gente que não precisa de visto de estudante. Então, assim, não é exclusividade só dos europeus, tá? Isso pode ser qualquer nacionalidade, mas desde que você não dependa de visto de estudante para estudar, tá? Próximo tópico aqui, carteira de motorista. Então, se você é uma pessoa que tem cidadania europeia e você tem a carteira de motorista desse país aí que você é cidadão, então, por exemplo, a carteira portuguesa, italiana, né, que seja, você pode utilizá-la aqui na Irlanda normalmente. Então, isso é uma grande vantagem. E se você fez, né, o processo da carteira de motorista nesse país mesmo, né, em Portugal, na Itália, Espanha, que seja, você consegue aplicar para conversão dela para carteira irlandesa, o que é muito bom. Agora, se você tinha a CNH brasileira e você só converteu para, por exemplo, a portuguesa ou a italiana ainda quando podia, né? Porque agora acho que está paralisado o acordo, aí você não consegue converter, tá? Você pode usar ela normalmente aqui, mas você não consegue converter para irlandesa. Qual que é o problema disso? Porque assim, se você tem uma CNH, por exemplo, o Elias tem a italiana porque ele converteu da brasileira para italiana e ele pode usar e dirigir aqui normalmente. Porém, isso deixa o seguro dos carros mais caros aqui, tá, gente? A desvantagem é que se você faz um seguro de carro que é obrigatório aqui, você não tem escolha, tá? Você tem que fazer, então se você faz usando a carteira europeia é bem mais caro, consideravelmente mais caro. Para quem tem a CNH irlandesa, aí é bem mais barato o seguro. E para quem pretende trabalhar em algum emprego aqui que dependa da carteira de motorista, por exemplo, um motorista profissional que seja de caminhão ou qualquer outra coisa que envolva ser motorista profissional, você vai ter que tirar a carteira de motorista irlandesa que a maioria dos empregos exigem uma full driver license irlandesa, tá? Também por causa do seguro, né? Que elas precisam também segurar a frota delas e aí fica muito mais caro se você tiver que segurar para alguém que tem a carteira europeia, né? Mas é uma vantagem, né? Para quem consegue tirar a carteira aí é muito bom, porque o processo da carteira irlandesa que ele demora, é relativamente caro, mas o problema não é nem só caro, o problema é a demora, gente. Tem uma fila enorme aqui para fazer a prova teórica, depois tem mais toda uma espera para você conseguir agendar as aulas práticas que você precisa, então é um processo bem moroso. Aí você ainda ganha uma primeira carteira que é de aprendiz, que é de learner, depois você evolui ela para new, que são para motoristas novos, mas tem restrições, você não pode dirigir em rodovias, né? E aí para você ter a full driver license mesmo é um processo que demora mais de um ano. É ruim, se você já quer chegar aqui dirigindo tudo, se você tiver carteira europeia, facilita. Agora falando um pouco aqui sobre como funciona o processo do visto para quem não é europeu, mas é dependente, né, ou é cônjuge, né, de um europeu. Então você, como a gente falou no início aqui, vai ter 90 dias de prazo para poder fazer a aplicação aqui do seu visto Stamp for EUFAM, e vocês vão ter que escolher a forma como vocês vão fazer a comprovação financeira, seja por meio das folhas de pagamento de um emprego mesmo, como a gente já citou, ou por recursos próprios, né, que vocês vão ter que comprovar para a imigração aqui. Vocês têm uma grana guardada aí que seja um valor que vocês consigam se manter durante os primeiros meses. Esse valor não é especificado, assim, não é claro, mas das vezes que eu já pesquisei sobre isso, falam que é em torno de 6 mil a 10 mil euros. Se você tiver como comprovar que você tem essa reserva, né, fácil acesso, então aí você consegue aplicar por essa forma.
forma, né? É até bom aplicar dessa forma para quem puder, porque aí você não precisa esperar, né, até ter as folhas de pagamento do emprego, né? Então é um pouco mais tranquilo, né? A aplicação mais rápida, né? Quer dizer, o processo, né, pessoal, é o mesmo, tá? Os prazos são os mesmos, mas é que você consegue aplicar antes, você não precisa consegue esperar. dar entrada no seu processo antes. Isso. Você não precisa esperar o tempo para conseguir o emprego, para poder ter as folhas de pagamento. A não ser assim, você não tem como comprovar esse valor, né? Então você vai dar entrada pelo seu trabalho, né? No caso, para o seu parceiro. O nosso caso, por exemplo, o Elias estava... Assim que ele conseguiu o trabalho, a gente já começou o meu processo, só que ele não tinha mais de uma folha de pagamento. Não, Então o que a gente fez? A gente aplicou só com uma folha e aí depois eles pediram mais. Mas isso o Elias explica melhor no vídeo dele de Stamp For. Assistam o vídeo do Stamp For, tá tudo explicadinho, detalhado lá, tá, gente? E outra pergunta, precisa ser casado? Não necessariamente, tá? Se você tem união estável no Brasil, já tá num relacionamento mais longo com a pessoa, uma pessoa que tem a cidadania europeia, você não precisaria necessariamente estar casado, embora a gente sugira que se casem ainda no Brasil, porque diminui bastante a burocracia aqui da documentação que você tem que apresentar, tá? É mais fácil, é mais facilitado se você tem realmente uma certidão de casamento. A certidão aí de união estável, ela não é aceita diretamente aqui na Irlanda. Você vai ter que comprovar esse seu relacionamento de outras formas, não apenas só com um certificado de união estável. É possível, se vocês fizerem questão de não casar mesmo, quiserem manter sua união estável, vocês conseguem. É mais complicado, mas dá. Mas para esses casos assim de que quando não são casados, antes de vocês viajarem para a Irlanda, vocês precisam passar por um processo de pré-clearance, que é tipo um pré-visto que você precisa fazer antes da viagem. Então fiquem ligados, tá? Pesquisem bem isso daí também. Tem algumas informações lá no vídeo de Stamp For Eu Fan. Então, pessoal, agora chegando mais no fim do vídeo aqui, sugestões gerais aqui para quem pretende migrar com família ou com pets, né, com animais de estimação. Primeiramente, se a ideia de vocês for migrar como um casal em que um tem a cidadania e o outro não tem, certo? Sugerimos que venham casados, como já falamos aqui, né, que a burocracia fica mais fácil de ser resolvida, né, na aplicação do Stamp For Eu Fan, que é o visto que você vai precisar para o cônjuge. Na aplicação do Stamp For Eu Fan, demora alguns meses, tá, até o cônjuge realmente receber esse visto, né, e ter permissão para trabalhar. Enquanto o visto está rodando, a pessoa não vai ter permissão para trabalhar, tá? Só o cidadão europeu, esse sim, mas o cônjuge não. Então pode ficar alguns meses aí sem ter permissão para trabalhar. Trabalhar, no caso, legalmente, né? Se você conseguir um emprego informal, né, que pague em dinheiro vivo aí para você, ok. Só que a gente sabe muito bem que isso não é fácil hoje em dia. É muito difícil de você conseguir propostas aqui de emprego informais, tá, gente? Não é nada fácil, principalmente para recém-chegados aqui que não tem os contatos das pessoas certas para isso, tá? Então venham preparados, né, para esses primeiros meses em que só um dos dois vai poder trabalhar, né? Tragam bastante dinheiro. Tragam o máximo de dinheiro que vocês conseguirem, tá? Uma alternativa para isso, né, para permitir que o cônjuge já chegue trabalhando mais rápido, não precisa ficar esperando sair o Stamp For, seria o cônjuge vir como intercambista de inglês, né? Mas aí tem toda a comprovação financeira do intercambista, né? Tem que comprar o curso, tem que fazer tudo aquilo que vocês provavelmente já conhecem, né? Mas é uma alternativa, porque também dá mais tempo de vocês conseguirem se organizar, né? Conseguir um lugar para morar. Conseguir juntar os documentos. Juntar os documentos que vocês precisam. O cidadão europeu aí vai ter mais tempo de conseguir um emprego para poder apresentar as folhas de pagamento, se ele for aplicar pelo trabalho, né? Fazer a comprovação financeira dos dois pelo trabalho dele, não por recursos próprios, né? Então fica um pouco mais tranquila nessa jornada aí, mas mais cara, né? Você vai precisar vir um dos dois como intercambista, então isso tem um custo alto até, né? E tem casos, gente, que acontece o seguinte, um dos dois vem como intercambista e o outro tem passaporte, né? Aí a pessoa entra como intercambista, com comprovação, tem que fazer tudo normal, gente, que o intercambista faz. Mas o que acontece? A gente já viu um caso assim, quando a esposa, no caso, que não tinha o passaporte, foi aplicar pro visto de estudante, né? Que isso demora até um tempo para você ser chamado para tirar o seu visto. A própria moça da imigração sugeriu, por que em vez de você não dar entrada como estudante aqui, você já não faz o seu Stamp For, não dá entrada como Stamp For? Porque o marido dela já estava trabalhando, né? Então, dependendo do caso, se o europeu já tiver um emprego, você já pode aplicar direto, dar entrada direto no seu Stamp For. Sim. Se o europeu conseguir um emprego rapidinho, beleza, vocês não precisam, né? Mas se a pessoa quiser garantir mesmo, né? Como esse casal de amigos nossos aí quis garantir, né? Uma situação um pouco mais tranquila, eles acabaram vindo um dos dois como intercambista, né? Mas pra quem tá com dinheiro curto aí, gente, aí realmente não precisa e foque em conseguir o emprego do europeu o mais rápido possível, tá? Sim, Pra poder aplicar. É possível, tá, gente? Não, você tem 3 meses, tá? 90 dias pra conseguir pelo menos uma folha de pagamento. Eles exigem 3, tá? Mas pra você dar entrada no processo, você dá entrada no processo com o documento que você tiver na hora. Se tiver uma folha de pagamento, só manda uma. Eles vão pedir mais depois. E é tudo por correio, tá? É tudo por correio. Eles vão pedir mais depois, pode ser que seu processo se arraste um pouquinho mais, sim, mas aí pelo menos você, enquanto o processo está rodando, depois que você aplicou, o cônjuge
cônjuge tem direito a permanecer no país enquanto durar o processo, tá? Então aí já não tem mais aquela preocupação de, ai meu Deus, vai acabar os 90 dias, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que voltar pro Brasil? Vou estar ilegal? E uma outra alternativa aqui, gente, para quem vem como casal, é o seguinte, o europeu vir antes, tá? Porque aí ele já consegue ir organizando as coisas aqui, arruma uma acomodação para os dois, né? Já consegue um emprego, então assim que o cônjuge dele chegar, né? Que a pessoa pode viajar sozinha, ela não precisa do europeu para entrar no país, tá? Ela vai trazer a documentação necessária, mas não precisa estar necessariamente junto com o europeu na hora de entrar no país. E aí quando ela chegar, o europeu já vai estar com emprego, já vai estar com a documentação de acomodação fixa e tudo mais, e aí já vai ter todos os documentos necessários para poder fazer a aplicação do Stamp For. Então você vai conseguir aplicar, né, o quanto antes, você consegue queimar um pouquinho de tempo aí, consegue reduzir um pouquinho o tempo desse processo Stamp For. Agora, se a ideia de vocês é imigrar tendo crianças junto, aí a situação já fica mais séria, tá, gente? Porque aí sim que a gente sugere que o europeu venha antes sozinho, tá? Por quê? Porque é muito difícil de conseguir acomodação aqui para pessoas que têm filhos, tá? Quando você fala que tem filhos, normalmente o pessoal não quer alugar para você, porque aqui as acomodações normalmente são pequenas, tá? E eles querem reduzir a quantidade de pessoas na casa, ou, né, se você for querer alugar uma casa inteira, um apartamento inteiro por uma imobiliária, também fica muito difícil no início, como a gente já explicou, que você não vai ter a documentação necessária. Então é bom que o europeu venha antes, para já arrumar um emprego, né? Conseguir resolver a questão da acomodação antes de trazer crianças para cá, né? Outra coisa em relação às crianças é o seguinte, vocês vão ter que pesquisar muito bem a questão das escolas, tá? Ou creches, né? Dependendo da idade, né? Da criança, né? Então vocês vão ter que pesquisar qual é a localização que vocês vão ter que morar, né? Tem que ser algum lugar perto, tem alguma escola, como é que vão funcionar os horários, como é que funciona a questão de deixar um nome na fila para poder ter uma vaga, né? Porque é outra coisa demorada aqui, viu, gente? Conseguir vaga de creche aqui é complicado também. E tem que ver como é que vai funcionar também em questão do trabalho de vocês. Se a ideia é os dois trabalharem full time, o casal, né? Escolas aqui não são em período integral, tá? Então você também não pode deixar a criança desatendida em casa, tá? Tem que ter alguém cuidando da criança. Então, ou você vai ter que colocar numa creche, que é um custo bem alto, ou você vai ter que contratar alguém para cuidar da criança, que o custo é bem alto, ou você, se a criança estiver na escola, existem algumas escolas que têm a possibilidade de deixar as crianças mais tempo na escola, para você conseguir pegá-las mais tarde, mas também tem um custo e isso tudo tem que ser pesquisado adequadamente, gente, né? Então, quando tem criança, o buraco é mais embaixo, tem que pesquisar muito bem. E agora, por último, né, como é que funciona imigrar se você tem pets, né? Se você quer levar seus gatos, cachorros, periquitos aí pro... Coelhos, não, coelho não leva coelho não. Pra Irlanda, né? Cara, muito complicado. A gente tem aqui um vídeo específico contando como que a gente trouxe as nossas gatas pra cá, né? Mas o que a gente sugere é o seguinte... Venham primeiro. Isso, jamais tragam eles junto com você aqui quando você é recém-chegado. Deixem no Brasil. Primeiro resolvam toda a questão da acomodação aqui. Vocês vão arrumar uma casa, um apartamento pra vocês. Aí vocês fazem os trâmites pra trazer os seus pets. Porque aqui, cara, é muito, muito difícil achar uma acomodação que aceite animais. Muito difícil mesmo, tá? Beira o impossível, principalmente se você tiver cachorro, tá? Gato também é complicado, só que gato é um pouco mais fácil para esconder, né? O gato, eventualmente, né? Numa vistoria, alguma coisa assim, porque as imobiliárias aqui fazem vistorias periódicas aqui. Algumas fazem a cada 6 meses, outras fazem uma vez por ano, mas de qualquer forma, a maior parte delas não aceita. Quando você fala que tem animais, você já é descartado dos processos de seleção aqui de casa automaticamente. Na própria pesquisa, quando você for olhar a DAFT, por exemplo, já vai estar escrito que não são permitidos pet. Então, se você for pesquisar por lugares que aceitem pet, você já vai ver uma diferença de valor enorme, que são lugares caros aqui, e você vai ter uma busca super reduzida, vai ser pouca coisa que vai aparecer ali. Você tem condomínios aqui, principalmente em Dublin, ao redor de Dublin aqui, que aceitam animais, só que os valores são muito, muito altos, tá? São condomínios aqui de alto padrão e que você ainda paga uma taxa extra por causa dos animais e tudo, mas mesmo sem essa taxa extra, o aluguel base aqui é acima de 2 mil euros por mês, tá? E é muito complicado de conseguir vaga porque sempre tem listas de espera, né, para essas acomodações aí, para esses apartamentos, então você também precisa de toda aquela documentação que você não vai ter quando você chegou aqui, né, quando você é recém-chegado. Não é uma boa ideia trazer animais, tá? Mas logo se você... de cara, logo de cara. Se você quiser trazer depois, assim que você conseguir uma acomodação, faça os trâmites para trazer, né? Nem que seja você ir pro Brasil e trazer com você, né, ou uma empresa
trazer pra vocês. A gente tem um vídeo aqui de como a gente trouxe nossas gatas pra cá e a gente explica certinho o passo a passo que a gente fez. Elas vieram depois da gente. Sim. Primeiro a gente conseguiu uma acomodação e aí a gente trouxe elas por uma empresa. E se a sua ideia, né, vir para dividir casa com alguém, tudo é muito, muito difícil você achar uma acomodação desse tipo compartilhada que aceite animais, tá? Porque normalmente são apartamentos que tem muita gente morando e você não vai colocar mais um animal lá dentro junto aí no pet. Pra morar num quarto, gente, às vezes é complicado. Até porque muita gente divide quarto aqui também, né? Então é muito, muito difícil. Você teria que, né, focar em conseguir um apartamento inteiro para você, né? O que é muito difícil, assim, de recém-chegado, né? A não ser que você tenha muito dinheiro, né? Se tiver bastante dinheiro aí, tá disposto a gastar, você tem algumas soluções, né? Mas mesmo assim, também não é garantido que vai conseguir de forma rápida. É muito difícil conseguir um lugar aqui que aceite animais mesmo, tá? A dica mesmo é venha primeiro. Aí Isso. se prepare aí você traz. Inclusive a gente ouve relatos, né, eventualmente de gente que vem pra cá e trouxe cachorro, principalmente, tudo, e tem que voltar pro Brasil porque não consegue acomodação. Ou até gente que já está há mais tempo aqui morando, né, já tem os animais aqui, mas que eventualmente o landlord pediu o apartamento de volta porque vai vender a propriedade ou vai fazer uma reforma e a pessoa tem que procurar um outro lugar para morar e não consegue encontrar de jeito nenhum lugar que aceite seu animal. E aí ela tem que fazer o quê? Deixar em algum hotel que é muito caro, né, também os lugares aqui para deixar os bichos hospedados durante um tempo, né? E em última instância acabam voltando pro Brasil porque não tem como deixar não conseguem achar um lugar para deixar os animais, tá? É muito triste, mas é a realidade aqui do país, tá, gente? Pesquisem bem antes de fazer qualquer movimento que envolva trazer animais para cá, tá? Então, no geral, gente, aqui a cidadania europeia ela acaba facilitando, né? Como vocês viram em alguns aspectos aqui, principalmente na parte de procura de emprego, tá? Mas também não é nada milagroso, tá? Então, vocês vão ter que fazer as pesquisas, se preparar muito bem para imigração, mesmo tendo cidadania europeia, tá? Venham com uma boa reserva financeira para poder se manter aqui nos primeiros meses, tá? Enquanto saem os seus documentos. Principalmente se o seu nível de inglês é baixo, tá? Que aí talvez você ainda tenha dificuldade para arrumar emprego mesmo tendo cidadania europeia. E se você tem pouca experiência profissional também, né? Mas isso aí também é contornável. Se você tem um inglês mais básico e tem pouca experiência profissional, se você não tem problema para trabalhar, por exemplo, com limpeza, em restaurantes, lavando louça, esse tipo de coisa, talvez você consiga assim um emprego sem muita dificuldade, mas também depende da cidade, tá, gente? Dublin é uma cidade que tem bastante oportunidades de emprego, né? Principalmente para quem tem cidadania europeia, né? Mas algumas cidades mais do interior já são mais complicadas, tá? Então pesquisem também sobre isso. Quais são as cidades que vocês aí vão considerar para imigrar? Então, gente, se esse vídeo foi útil para você nas suas pesquisas, considere aí se inscrever no canal, deixa um joinha pra gente. A gente tem toda uma playlist aqui de vídeos informativos que ajudam quem tá na preparação, aí quem tá pesquisando antes de imigrar ou fazer intercâmbio aqui na Irlanda, tá? Então... Esse vídeo foi específico para quem tá pensando em imigrar e tem o passaporte, mas a gente tá querendo fazer uma série também para quem vai vir como intercambista. Que a maioria das pessoas que vêm para cá vem como intercambistas, né? Que foi o nosso caso no começo também. A gente veja um vídeo lá do Stamp For, a gente conta um pouco da nossa história lá também, mas a gente veio como intercambista, porque eu ainda não tinha cidadania italiana, e aí quando a gente já estava aqui praticamente um ano, aí saiu, né, minha cidadania italiana, e agora foi mais fácil para eu conseguir um emprego na minha área de formação, né? E para a Mari poder aplicar pro Stamp For dela, que também melhorou muito, agora ela pode trabalhar full time, né? Sem restrições, então não precisa ir pra escola. Ajuda bastante, tá, gente? Se você tiver uma cidadania europeia aí, a sua situação fica um pouco mais fácil, mas, né, considerem as informações que a gente deu aqui pra vocês, tá? E tem que continuar correndo atrás, né, gente? Sim. Não é porque você tem o passaporte também que você vai sentar no pudim aqui também. Vida de imigrante, independente se você tem cidadania ou não, é difícil, tá, gente? Então, venham bem preparados. Você tá começando num lugar novo, né, gente? Não conhece ninguém, é um país novo, cultura nova, regras novas. Outra língua, né? Então, venham preparados psicologicamente e financeiramente, tá? Os primeiros meses. E é isso, gente. Valeu, galera. Obrigada se você ficou até aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau. As folhas de pagamento do trabalho. Você é a Amelie ou é as gaivotas? Não sei. Acho que é a gaivota, né? Sai daí. Olha que filha da mãe.